Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos, meus jovens e minhas jovens. E hoje eu vou te ensinar a trabalhar com seus primeiros dados, a cadastrar os seus primeiros dados em uma tabela SQL. Vem comigo. Como sempre, já estamos aqui no nossa ferramenta Workbench. Vou iniciar a minha conexão com o meu servidor. Uma vez iniciada a nossa conexão, nós temos aqui a nossa base de dados DB Família que a gente criou. E temos aqui nos nossos tables a tabelinha Py, com todos os seus campos, todas as suas colunas aqui, que é a coluna de ID e a coluna de nome. Para iniciar a aula de hoje, a gente vai criar uma outra tabelinha. Então a gente vai aqui, ó, primeiro garantir que a gente está usando a database correta, né? Nunca esqueça disso. Use DB Família. Vamos executar. Já deu verde ali. Vamos agora também criar nossa database. Criar a nossa tabela, né? Create table. If not exists, para garantir que só vai ser criada e o comando só vai ser executado se ela realmente não existir. E hoje a gente vai criar a tabela da mãe. TB de table, né? Prefixo aí para padronizar as nossas tabelas. TB mãe. A tabela TB mãe vai ter aqui também um ID do tipo inteiro. E perceba que eu só vou definir ele aqui como primary key, não vou colocar ele como autoincremente para a gente ver a diferença do autoincremente para uma tabela que tem e uma tabela que não tem autoincremente. E vou definir também o nome do tipo varchar, também de 255, igual o Py que a gente criou na aula passada. E eu também não vou definir ele, o nome dessa mãe, como not null, para a gente ver a diferença de ter ou não a atribuição de restrição not null. Vou fechar aqui o parênteses da minha tabela, ponto e vírgula, e vou executar. Uma vez criada essa tabela, a gente pode dar um refresh aqui. E agora a gente tem a tabelinha mãe e a tabelinha pai, respectivamente diferentes aí, né? Não preciso mais desses códigos SQL aqui na minha frente. Vamos aprender então o código, né, a query da aula de hoje, que é para inserir dados nessas colunas. A primeira coisa que eu preciso saber é quais dados as tabelas aceitam. Então olha só, a gente aprendeu um comandinho para ver a estrutura de uma tabela, que é o describe e o nome da tabela. Vamos ver então aqui a tabela mãe. Vamos supor que a gente não conhecia essa tabela, que não foi a gente que criou. Ela precisa do ID e precisa do nome. Precisa desses dois campos aqui. Então vamos colocar. Para fazer a inserção de dados nessa tabela, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar o comando insert into. Então, insira dentro, tá? Insira dentro da onde? Da tabela mãe. Então insert into mãe. Né? TB mãe ali. E aí eu vou colocar quais dados eu vou inserir, quais colunas eu vou inserir dados. Eu preciso inserir dados na coluna ID, vírgula, e preciso inserir dados na coluna nome. Fecho meu parênteses. Na sequência, eu vou dizer que eu quero inserir quais dados nessas colunas. Então eu vou colocar aqui values. Quais são os valores que eu vou inserir nessa coluna? Quais são os dados que eu vou inserir? Aí eu coloco da mesma ordem que está aqui no primeiro parênteses, é a ordem que eu vou inserir aqui embaixo. Então eu vou inserir o ID1 e vou inserir o nome fulana. Então perceba que agora eu estou inserindo o dado de uma mãe chamada fulana. E o ID dessa mãe é o ID número 1. Vou executar isso aqui. Perceba que não deu nenhum erro aqui. Inseriu. E aí eu vou te dar uma amostra de um comando, de uma query que a gente vai aprender muito também. Vai aprender bastante sobre ela. Mas eu preciso ensinar o básico dela, que é a query select asterisco from db mãe. Essa query serve para mostrar os dados cadastrados na minha tabela mãe. Não se preocupe em entender ela agora, e ela vai
ser explicada nos vídeos posteriormente, tá? Mas inicialmente a gente precisa disso aqui. Vou executar essa query. Ela vai me mostrar aqui, ó, que a tabela mãe tem a fulana com o código número 1. E ela é o primeiro registro aqui dessa tabela. Quero cadastrar uma outra mãe. Então vou colocar o ID número 2. Vou colocar agora aqui a ciclana. Vou executar a queryzinha que mostra os resultados. E eu tenho lá a ciclana com o ID número 2, conforme eu solicitei. Tá. Como essa tabela mãe que a gente criou tem o campo aqui de ID com primary key, esse campo nunca pode se repetir. Então vamos tentar repetir ele para a gente ver o que acontece. Vou colocar aqui a Deltrana. E a Deltrana, por um acaso, eu vou colocar o mesmo código da fulana, ou seja, eu vou colocar o ID número 2 também. Isso aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Deixa nos comentários aí. Olha só, ele vai me gerar um erro e não vai cadastrar a Deltrana. Olha o erro que ele me deu aqui, ó. Ele diz que eu estou duplicando a entrada 2 para a TB mãe primary. Então a minha primary key da tabela mãe está tendo um dado duplicado. Estou tentando duplicar um dado que já existe lá, de uma primary key. Então, a restrição de primary key garante que cada ID colocado ali, cada código, cada campo definido como primary key não pode ter dados iguais para nenhum registro. Tá? Então isso aqui não pode acontecer. E por isso que a gente normalmente não coloca esses dados de forma manual. Justamente para a gente evitar esse tipo de erro. Imagina que a gente tem 1 milhão de registros. Como que eu vou saber que o próximo é 1 milhão e não sei quanto? Então não dá. Dessa forma aqui fica errado. A nossa tabela mãe foi criada errado propositalmente também, para a gente aprender isso aqui. Vamos ver como se fosse no Py. Lá no Py, eu vou fazer um insert into Py. Vou inserir também lá o ID e o nome, os campos lá são iguais. Só que lá tem um pequeno porém. Eu não preciso colocar esse ID aqui. Tá? Então eu poderia omitir esse ID e dizer que eu vou cadastrar apenas o nome. Porque a coluna de ID, que é a minha chave primária, é uma coluna automática. Lembra que a gente colocou a cláusula auto-incremente lá? É para isso aqui. Então aqui eu não preciso colocar os IDs. Eu vou cadastrar o Py fulano. E olha só, não estou colocando o ID. Ficou verdinho aqui embaixo. Agora eu quero ver os dados de qual tabela? Quero ver os dados da tabela DB Py. Tá lá, ó. Ele cadastrou o fulano e cadastrou com o ID número 100. Porque lembra do vídeo passado que a gente aprendeu a cadastrar, a criar a tabela com auto-incremente e dizer qual número que ele vai começar? E olha só, ele começou do número que a gente definiu lá, começou do número 100. Vou cadastrar o ciclano. O ciclano, tá, vai ser inserido aqui com o campo 1002. Deu verde ali embaixo. Vou pedir para mostrar os dados. E tá lá, 1001, né? Eu acho que eu falei 1002, mas é o 1001, que ele obedece uma sequência. Então todos os dados que eu tentar cadastrar aqui agora vai ter a sua sequência estabelecida já pela própria tabela. E eu só preciso me preocupar com os dados que não são a chave primária. Outra forma de usar aquele auto-incremente é assim, ó. Eu colocando aqui o campo de ID, coloco o campo do nome, e eu coloco aqui, vou cadastrar aqui agora o Deltrano. Lembrando que eu tenho que colocar os dados string entre aspas, simples. E o Deltrano vai ter o meu ID padrão, ou seja, vai ter o meu ID default aqui. Por que default? Porque é o padrão. E qual é o padrão do ID? É ser auto-incrementável.
Então eu posso colocar dessa forma. Tá? Se eu executar, eu vou ter lá o Deltrano, que eu escrevi errado, né? Deltrano. Então vamos executar essa query. Vou executar pelo raio dessa vez. Deu certo. Vou pedir para mostrar os pais. E tá lá, o Deltrano cadastrado como 1000, aliás, como 102. Uma vez cadastrado, a gente pode verificar sempre com essa query aqui. Outra forma, já que eu estou usando, tá? Isso aqui é uma regrinha para o comando para a query de insert, é o seguinte. Como eu estou usando todos os campos, todas as colunas estão sendo utilizadas no meu insert, ó, eu só tenho a coluna de ID e a coluna de nome. São todas as colunas dessa tabela. Quando eu estou usando os dois e eu estou cadastrando os dois aqui embaixo também nos values, eu posso omitir esse parênteses de cima, deixando o meu comando um pouco menor. Tá? Então, eu posso omitir lá. E eu vou cadastrar agora o Chiquinho. O Chiquinho foi cadastrado com sucesso. Vou pedir para mostrar. Tá lá, Chiquinho com código 103. Então eu não me preocupo de forma alguma com os IDs. Eu só me preocupo com os dados dos outros campos. Se você gostou do vídeo e aprendeu alguma coisa, compartilha, deixa o like, mostra para os amiguinhos e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado!